Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o FII, o RPR11, o Urca Prime, o fundo imobiliário de papel high yield de mais de 92 mil cotistas e mais de 3 milhões e meio de liquidez diária. E já aproveitando, já clica no sininho aí para receber novas notificações, já me segue aí no canal para ajudar no crescimento do canal. E eu sou o Valder Rocha, estou aqui para a gente falar de investimentos e finanças e a gente aqui crescendo junto, beleza? E é isso aí, agora a gente vai falar tudo sobre o RPR11. E agora, galera, a gente vai falar aqui dos valores aí das cotações do Urca Prime, o RPR11, que fechou aí no dia 8 de novembro em R$ 81,16. Ele cai aí nos últimos 12 meses 19,72% e no ano 19,72%, segundo aqui o site do Clube FII. Paga aí de dividend yield aí nos últimos 12 meses 18,27%, algo em torno aí de R$ 1,15, R$ 1 e pouco aí por mês, sendo que no mês de novembro pagará R$ 1,18. Ele teve uma pequena queda, mas começou a crescer de novo os dividendos aí da sua cota. O valor patrimonial do RPR11 está em 0,81. Você está comprando hoje com desconto, porque o valor patrimonial da cota é R$ 100,51 e o valor da cota R$ 81,16. Lembrando que o Urca Prime, o RPR11, é um fundo de investimento de papel, investe em CRIs e é um fundo de investimento high yield, ou seja, altíssimo risco, beleza? Não significa que ele seja um HCTR da vida, mas tem que ficar ligado. O RPR11 é aquela pimentinha da sua carteira, é aquele fundo que irá pagar altos dividendos, mas também é o fundo que tem mais risco. E agora, galera, eu vou mostrar aqui uma baita curiosidade para vocês. Eu vou falar do aluguel de cotas aí do RPR11. Tem muita gente apostando na queda deste fundo imobiliário. E essa aposta aí começou a se acentuar em junho de 2023, com a quantidade de cotas aí alugadas em torno de 117 mil. De lá para cá, começou a aumentar aí a movimentação de aluguéis dessas cotas. Ou seja, operações aí, provavelmente as pessoas estão fazendo operações vendidas aí, apostando na queda do RPR11, sendo que no dia 9/8 aí começou uma grande quantidade de cotas alugadas, que foi mais ou menos 3 mil cotas. A partir daí começou um grande movimento aí de aluguel de cotas aí do fundo, sendo que no dia 6/11, 16.663 cotas foram alugadas. 1.442.000 cotas alugadas. Isso significa que tem muita gente aí apostando na queda do RPR11 e provavelmente isso aí está forçando aí as cotas a caírem. 1.442.000 é quase a metade do rendimento aí da liquidez diária do Urca Prime, o RPR11. Então, vejam que para efeito de queda, o aluguel de cotas serve muito para operações vendidas aí do RPR11. Então, as pessoas, alguns investidores estão apostando aí nas quedas do RPR11. Isso pode explicar um pouquinho da queda aí dos últimos meses e dos últimos dias deste FII, deste fundo imobiliário do RPR11. E agora, galera, a gente vai falar aí dos passivos do Urca11, do RPR11. O RPR11, ele tem aí de valor patrimonial 1.173 milhões. E por que eu estou falando do valor patrimonial do RPR11?
Justamente porque, se você vê aqui no endividamento dele, ele não é um fundo tão alavancado. Ele tem, neste momento, 42.485.000 de dívidas, sendo 13.707.000 reais de dividendos a distribuir e 28.558.000 de outros valores a pagar. Ou seja, este fundo imobiliário, apesar de ser um fundo high yield, não é um fundo alavancado. São dívidas normais dos movimentos aí do mês a mês de fundos imobiliários, beleza? E agora, galera, o Urca Prime, o RPR11, desde o seu IPO, já distribuiu R$ 67,39, sendo que seu IPO foi em 2020. O seu primeiro dividendo foi somente 19 centavos, mas o RPR11 é um fundo de investimento de papéis que investe em CRI e é high yield. Sendo high yield, ele paga dividendos, rendimentos de forma mais elevada. Vejam que já nos primeiros meses ele começou a pagar mais de R$ 1,30, sendo que um mês aqui pagou R$ 3,24 com a database de 30/10/2020. Este é um fundo que chama muita atenção pelo seu alto rendimento, pelo seu alto dividendo, e agora ele paga em média aí algo em torno de R$ 1,30, R$ 1,20, R$ 1,15. Ele é um fundo imobiliário com alto dividend yield e de valor elevado. Como vocês viram, nos últimos 12 meses ele possui mais de 18% de dividend yield, sendo que em novembro pagou aí R$ 1,18. Ou seja, high yield é um investimento de altíssimo risco, porém você costuma ter retornos aí maiores. Como vocês estão vendo aqui, atualmente o RPR11, o Urca Prime, ele paga aí o que é planejado para ele. Altos rendimentos, justamente por ser um fundo imobiliário high yield. E agora, galera, a gente vai falar dos fundos que investem no RPR11. É o Iridium, HGCR, HGFF, SNFF, o Mori11 e TIP11 do Banco Inter, o Wolf11 do Ouro Invest, entre outros aqui, tá? O Iridium tem 218 mil cotas, HGCR 97 mil cotas, o HGFF 85 mil cotas, o SNFF 85 mil cotas. Então, esse aqui são os fundos imobiliários que investem no RPR11. E agora, galera, a gente vai olhar aqui no gráfico do URPR11 do Urca Prime Renda FII, o gráfico aqui do último ano deste fundo imobiliário. Vejam vocês que ele teve um pequeno crescimento aqui no dia 27 de janeiro e depois ele veio aqui com uma tendência de queda. Descia, subia um pouquinho, crescia e ia descendo. Se vocês forem traçar uma linha aqui, vocês verão que no gráfico ele está aqui com uma tendência de queda. Eu mostrei aqui anteriormente no vídeo a questão do aluguel de cotas. A questão que tem algumas pessoas aí operando aí no RPR11 vendido, ou seja, apostando na queda. Isso também força um pouco aí a queda deste fundo imobiliário, como vocês estão vendo aqui. E essa queda se tornou mais acentuada aqui no início de novembro, como vocês viram na parte anterior do vídeo, que no dia 6 para o dia 7 de novembro houve uma grande operação de aluguel de cotas do RPR11. E demonstra aqui também no gráfico, olha só, esse dia aqui, ó, 31 de outubro, 1º de novembro, aqui ele já está na queda aqui, na decrescente, e vem caindo aqui. Teve um pequeno saltinho aqui no dia 8 de novembro, tem um pequeno dentinho para cima, e isso força a queda do RPR11, ou seja, tem grandes instituições ou grandes investidores apostando na queda do RPR11. Vocês viram ali a questão do aluguel de cotas e eu estou mostrando aqui para vocês agora no gráfico
a questão do aluguel de cotas de forma gráfica. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, uma queda acentuada, justamente no período que teve uma grande operação de aluguel de cotas do RPR11. E agora, galera, eu vou falar para vocês aqui do relatório de setembro do RPR11. Os comentários do gestor ele começam assim: as operações na Biliquê e Mogóia seguem com a arrecadação abaixo do esperado, porém ainda não afeta a receita distribuível em relação a esses CRIs. Para o próximo mês, ele segue acompanhando a arrecadação e para ver tomada de decisões necessárias aí para a recomposição do fluxo de pagamentos. No empreendimento na Biliquê, a gestão fechou um acordo com os empreendedores e com as empresas de vendas para promover um relançamento de investimento que tem a expectativa de equalizar a operação, ou seja, eles querem alavancar as vendas. Os empreendimentos de multipropriedade seguem com boa performance e arrecadação, conforme mencionado nos relatórios anteriores, e o FDIC Residência Clube, a arrecadação permanece satisfatória. Porém, para esse investimento, para esse empreendimento, ele precisa, e conforme anteriormente mencionado, uma nova captação para aceleração das obras e manutenção de qualidade desta carteira. O URCA vem trabalhando em conjunto com o Itaú BBA para uma solução na obtenção de recursos para cedente para manutenção da saúde da operação, manutenção da velocidade da obra e, consequentemente, bom nível de arrecadação da carteira, algo que informa que no final do mês de setembro, a respeito dos desacordos contratuais envolvendo a cedente e a Red Rock Café International, detentora da marca e futura operadora dos empreendimentos, algo que está contribuindo junto com o Itaú BBA também e os demais stakeholders na viabilização de solução negociada diretamente com a marca nos Estados Unidos. Isso é bom para o RPR11 porque ele não deixou a bomba estourar. Já foi logo tomando frente juntamente com seu parceiro o Itaú BBA para poder aí não deixar o investimento afundar. Isso é bom também porque acaba não diminuindo aí os rendimentos, porque ele está sempre antenado na busca de soluções, não esperando bombas estourarem, como aconteceu recentemente aí com a HCTR, com o DEVA, com o VSLH, que deixou aquela bomba estourar e uns não distribuem, outros estão distribuindo poucos rendimentos. No empreendimento Nova Souza, eles continuam trabalhando para a obtenção do TVO e relançamento do empreendimento, para poder também alavancar as vendas. Nas operações de risco com o equity, eles adotam estratégias diferentes para aumento de ritmo de vendas em Paulo Afonso, Mariana Maria, que obtiveram bons resultados de setembro e outubro, até o momento da confecção deste relatório que eu estou aqui passando para vocês. Em Paulo Afonso, o número de vendas dobrou no período e Mariana Maria aumentou 60%, ou seja, tendência de não diminuir aí os rendimentos do RPR11. Lembrando que o RPR11 é um fundo high yield que é de alto risco, ou seja, de uma hora para outra, um cria, o outro pode dar problema aí, porque o percentual de ganho é elevadíssimo, beleza? O fundo cai em contradição aqui, porque neste último parágrafo aqui das considerações do gestor, ele fala que o fundo não possui necessidade de caixa para rolagem de operações ou manutenção de saúde das operações do fundo ou do fundo como um todo, tendo recurso eventualmente captado seria destinado a obras e investimentos na carteira e eventualmente fundo de juros caso alguma operação passe a ter um saldo devedor desproporcional à geração de caixa para a conta da maturidade das vendas e os ritmos das obras. Mas aqui em cima ele fala que precisa para um empréstimo, ele precisa captar aí para a aceleração das obras e manutenção de qualidade da carteira, beleza? E agora, dando continuidade ao relatório do fundo, o pipeline para novas operações e negociação está em 498 milhões de reais, com taxas médias IPCA mais 14,5% e CDI mais 9%, ou seja, novas subscrições, provavelmente eles irão considerar crise aí em torno desses percentuais de IPCA mais 14% e CDI mais 9%.
Agora nós vamos aqui para a demonstração de resultados do mês de setembro, que teve aí de juros recebidos 13 milhões e 400, atualização monetária 1 milhão 136, tá? Setembro de 2023, outras receitas financeiras 995 mil. De despesas, 1 milhão 289. Taxa de administração, taxa de gestão e outros custos e despesas. O resultado líquido foi um dos melhores aí do ano, se não o melhor, foi um dos melhores do ano, sendo 13 milhões 623 mil, perdendo somente para janeiro e fevereiro, que foi 15 milhões e 14 milhões e 800. O resultado líquido por cota foi R$ 1,17 e o distribuído R$ 1,17. Um pouquinho de reserva de lucro também foi aportado aí nesse resultado, tá? E aqui o gráfico do resultado do mês, resultado contábil por cota, R$ 1,44, resultado não distribuível, 11 centavos, e o resultado caixa, porque o fundo, o RPR11, que é muito importante, ele trabalha com resultado caixa, ou seja, só distribui o que tem. Isso é muito importante para o cotista, tá? Teve de despesas aí 16 centavos e o resultado distribuível R$ 1,17. Como vocês estão vendo aqui, a rentabilidade dos dividendos distribuídos é sempre acima de R$ 1,00. 1,13 em outubro de 2022 e 1,17 em setembro de 2023, ou seja, 4 centavos de aumento em relação ao ano exatamente anterior, beleza? O dividend yield em outubro de 2022 era 14,30 e agora em setembro de 2023, 14,90. Mais de 1% ao mês de dividend yield e também um ganho em relação ao ano exatamente anterior, que foi o último mês visto foi outubro de 2022. A liquidez média mensal é em torno de 40 e poucos milhões, sendo que outubro, novembro e março de 2023 teve um grande movimento aí no RPR11 que gerou mais de 70 milhões de liquidez. O número de cotistas em outubro de 2022 era 86 milhões e 800 mil, fechando em setembro 93 milhões e 100 cotistas, um pequeno crescimento em relação ao ano exatamente anterior. Aqui o crescimento do patrimônio líquido do fundo desde do seu IPO, da sua primeira captação de recursos, como vocês estão vendo aqui, foram 7 emissões e agora se mantém estável aí até o mês de setembro de 2023. E agora o mais importante de tudo são os ativos na carteira. Como eu falei para vocês, é um fundo high yield, ou seja, altíssimo risco, mas como também eu falei para vocês, é aquela pimentinha da sua carteira. Lembrando que aqui não se trata de nenhuma recomendação de investimento, somente um teor educacional. Os indexadores negociados são em torno de IPCA mais 12, mais 11%, sempre nessa situação. Aqui nós temos um de altíssimo risco, que é o IPCA mais 22%. Porém, uma coisa muito interessante aqui no relatório do Urca, que é um relatório bem abrangente, bem aberto, não esconde quase nada. E isso é bom para você, cotista, para você saber que quanto maior a abertura do relatório, melhor para você. É aqui esta coluna, onde está o mouse aqui nesse momento. É inadimplência. Ele já mostra que existe inadimplência aqui no RPR11 em relação a esses CRIs. Um percentual aqui que ele me demonstra que por CRI, 1,7% aqui no CRI Lagoa Quente, outro aqui 12,1% no Vitória Brasil e aqui 12,6%
no Five Senses e assim por diante. Então, se você for analisar aqui o relatório, ele já mostra um percentual de inadimplência de cada CRI e aqueles que não possuem inadimplência. Temos um aqui embaixo que até o momento é o maior, de 15,9%, que é o Debenture Biobarra, 14,5% que é o CRI Pado. Beleza, galera? Então, o percentual de inadimplência, como o RPR11 é bem diversificado, possui bastante CRI, a inadimplência ainda não afeta o rendimento do fundo. Porém, diferentemente do HCTR, o URCA mostrando essa abertura para a gente já deixa o cotista aí mais tranquilo. Lembrando que o RPR11 é um fundo multipropriedade, ele tem a sua maioria nos seus investimentos por segmento em multipropriedade, loteamento e residência horizontal, ou seja, são realmente investimentos de alto risco. Negocia majoritariamente aqui nos estados, em São Paulo 23,49%, Goiás 14,14%, Sergipe 16,30% da carteira e Bahia 15,08%. São os estados que concentram o maior número de investimentos aí do RPR11. A alocação por setor, por indexador, 84,4% em PCA, 5,2% em IGPM, 10,4% em CDI. Ele diz aqui que 99,5% ele tem proteção contra deflação, e isso é interessantíssimo nos meses que ocorreram a deflação. Mostra também aqui a performance mínima por operação e a participação aqui no fundo. Como vocês podem ver, os maiores detentores aqui de participação nas operações é o Prima, 9,56%, Maravista, 9%, FDIC Residência, 7,83%, Lagoa Quente, 7,71% e Casa Holding, 6,33%. Nos demais aqui começa a cair e vai caindo até ficar bem pouquinho, nada mais que 5%, com exceção desses 5 fundos aqui que eu falei anteriormente, beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, é um fundo muito diversificado. E aqui o detalhamento dos ativos aqui, logicamente, é aquela foto bonita dos empreendimentos, tá? Que é o Biobarra, o Barbosa, o Atmosfera, o Brava Mundo, Cristal Residência de Paula, o Five Sense, Casa Holding. Eu não vou mostrar tudo aqui para vocês no relatório. Galera, como eu falei aqui em alguns momentos do HCTR11, das quedas que ele teve em comparação com o RPR11, o HCTR11 sofreu grandes quedas justamente no mês de fevereiro. Foi um mês que começou a cair bastante esse fundo. E eu vou fazer uma comparação com o RPR11. Vejam que em fevereiro de 2023 tiveram grandes operações aí de operações de aluguel de cotas. Por exemplo, aqui 10 de 2, 36.646 cotas foram alugadas. 10.610 cotas em 2 de fevereiro de 2023. Aqui começou a grande queda do HCTR. E o URCA, o RPR11, vem caindo um pouquinho devagar. Não sei se estão enxergando aí alguma coisa por ser um fundo de investimento imobiliário high yield, que é o RPR11, estão enxergando que vai ter um grande default no fundo. Eu vou mostrar a comparação aqui para vocês. Ó, em fevereiro, a partir do momento do aluguel de cotas do HCTR11, como vocês estão vendo aqui, ó, começou a cair. E o RPR11, ele começou a ter algumas operações vendidas aí no ano de 2023 também, grandes operações de aluguel de cotas. Então aqui, se vocês forem comparar, ó, fevereiro no HCTR, que é a linha vermelha aqui, começou a cair justamente no período que estava alugando aí as cotas, ou seja, operações de venda a descoberto. E aqui em novembro
o RPR11, que começou a ter uma grande movimentação aí de aluguel de cotas também, ó, em comparação com o HCTR. HCTR fevereiro e aqui o RPR11 em novembro. Provavelmente alguém está achando que o RPR11 será o novo HCTR11. Esse aí então é a comparação dos dois, beleza? Agora, galera, uma outra comparação aqui que eu fiz no site do Status Invest, que tem a ferramenta para isso, ele compara o RPR11 com o HCTR11. Vocês podem ver aqui que ele mostra o HCTR campeão de dividend yield, P sobre VP, percentual de valor em caixa, que tem menos dinheiro em caixa, liquidez média, já o RPR11 ganha no CAGR de dividendos de 3 anos e no CAGR de cota de 3 anos. Mas vejam que os principais indicadores aqui o HCTR ganha. Se você... E essa é uma dica para vocês. Eu vou comprar o HCTR porque está mais barato em relação ao RPR11. Não façam isso. Por quê? Você vai comparar aqui, você vai ver dividend yield maior, P sobre VP 0,33, ou seja, HCTR baratíssimo em relação ao RPR11 que está 0,81. Percentual em caixa, ou seja, o HCTR11 tem mais dinheiro, mais investimentos em CRIs. Isso que diz esse gráfico aqui. Não olhem friamente um gráfico, analisem resultados, analisem históricos, analisem os relatórios gerenciais dos fundos. Sabemos muito bem que o RPR11 é um fundo bem melhor do que o HCTR11. Se você for comparar friamente os números e fazer a compra do seu fundo imobiliário somente por essa comparação, você pode estar jogando dinheiro no lixo ou fazendo aquela famosa roda girar negativamente para você, né? Fazendo com que você fique aí fazendo a famosa roda da pobreza, comprando barato e no dia seguinte está mais barato ainda, beleza? Então essa aqui é uma comparação que eu quero mostrar para vocês, justamente porque não comprem somente pela estatística de um relatório, de um site, de nada disso. Comprem analisando tudo que é necessário para ver no fundo imobiliário. Então, galera, como vocês viram aí no relatório gerencial, no site que eu mostrei do Clube FI, aluguel de cotas, vimos tudo o que acontece aí no RPR11. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimento, é somente um teor educacional. Fizemos várias comparações e comparamos até com o HCTR, que também é um fundo de investimento high yield. E mostrei para vocês aqui que se você quiser investir no RPR11, ela será aquela sua pimentinha calabresa da sua carteira, aquela pimenta bem ardida que vai fazer você aí ter grandes rendimentos, grandes dividendos, mas lembrando que você precisa diversificar muito a sua carteira com outros fundos imobiliários mais tranquilinhos, ações e até renda fixa, porque se o RPR11 sofreu algum default, um grande default aí, você sabe que você terá proteção de tudo quanto é lado, tanto em renda fixa, tanto em ações, tanto em outros fundos imobiliários, beleza? Se você gostou do vídeo, dá seu like, nos siga, aperte o sininho, curta, comentem, compartilhe se você gostou aí do relatório do RPR11. Se você investe no relatório do RPR11, comentem aí. Eu sou Walter Rocha, sou aquele que vai te ajudar nas finanças e nos investimentos. E a gente vai crescendo junto, beleza? E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.